Eu trouxe até um outro exemplo aqui, porque esse empilha problemas éticos, problemas de pesquisa, de metodologia, outras coisas, de uma maneira que eu nunca vi. E ainda estou digerindo isso, e como disse, ainda vou tratar num outro vídeo para a gente poder entender que é o teste clínico da proxalutamida. Eu não vou entrar nem no mecanismo, se ela funciona ou não. É um hormônio, na verdade, não é um medicamento para tratar o vírus, mas assim para tirar o efeito da testosterona e outras coisas. Nem vou entrar no mecanismo para não me confundir aqui e tentar invalidar o que eu estou falando, porque eu não soube explicar o método, porque eu não estou preocupado com o método. Eu estou preocupado com o teste, com a maneira como o teste clínico foi feito. E bom, primeira coisa, o teste clínico foi submetido para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para fazer esse teste em um centro, em um hospital. Fizeram isso em vários hospitais ao mesmo tempo. Aí o Comitê de Ética foi lá e falou, olha, eu não aprovei esse estudo para ser feito em todos esses centros. Atacaram o Comitê de Ética, mas não responderam o que eles pediram. E aí, isso envolveu vários outros órgãos que estão, inclusive, avaliando o resultado do estudo e chegando no ponto do que é o problema. Segundo a argumentação, 90 e tantos por cento das pessoas foram curadas ou tiveram a saúde melhorada pela proxalutamida porque não morreu ninguém entre os tratados e morreram várias pessoas no grupo controle. E eu vou dar para vocês o parecer do Conselho Nacional de Saúde, não é o Átila falando isso, tá? É o Conselho Nacional de Saúde respondendo à denúncia feita pelo CONEP e o ataque que o CONEP recebeu, avaliando o estudo e descrevendo quais são alguns dos problemas que eles encontram lá dentro. Primeira coisa, esse argumento de que o medicamento funcionou tanto que todo mundo sobreviveu entre os tratados e muita gente morreu entre os não tratados, não podia ser dado no momento em que ele foi dado, porque o estudo ainda estava em andamento. E quem faz a pesquisa não poderia saber quem recebeu o medicamento ou não. Então vou dar para vocês um exemplo bem claro. A gente teve aqui em São Paulo o teste da Coronavac pausado, porque houve uma morte, um evento adverso grave entre as pessoas que foram vacinadas ou não vacinadas. No estudo. Aí essa pausa acontece e por quê? Primeiro, você não sabe se quem morreu foi vacinado ou não vacinado. Você não sabe se a pessoa tomou placebo ou a vacina. Segundo, você não sabe se o que aconteceu tem relação com o que você deu para as pessoas ou não. Então, para o estudo, convenciona. Essa pessoa que teve esse problema vai ter que ser revelada. A gente vai ter que descobrir se ela está no grupo tratado ou não tratado. Vai ter que revelar isso. Chama um comitê externo para acompanhar e esse comitê externo vai lá e olha e fala, realmente, essa pessoa foi vacinada. Qual foi o evento adverso? Foi um suicídio. Foi uma pessoa que tirou a própria vida. Bom, a gente não tem um histórico disso dentro de vacinas. Essa pessoa já tinha um histórico outro X e isso se aplica ou não a essa situação. Quer dizer, o estudo para, se você olhasse de fora e falasse, não, é óbvio, a pessoa foi vacinada, ela teve um acidente de carro, morreu, e eu não precisava parar o estudo. Olhando depois, é óbvio. Mas quando você está dentro do estudo e você não sabe nem se a pessoa está sendo tratada ou não, o mais ético é para, ver e depois avalia. Evento de coagulação, de trombose, de miocardite, tudo isso, todos esses estudos pausaram os testes clínicos para poder revelar primeiro se o que você está vendo de diferente na população está acontecendo em quem foi tratado ou não tratado. Então, se esse estudo tivesse sendo um estudo bem feito, duplo cego, bem conduzido, se estava morrendo muita gente no grupo que não está tomando o tratamento, o que você veria sem saber quem é tratado está morrendo muita gente no meu estudo. Vamos parar e revelar os pacientes. Não dá para você falar, não, tá tudo bem porque quem está morrendo não é tratado. Aí, eles ainda vão atrás disso e falam, olha, o índice de mortes entre os não tratados é muito superior ao que a gente espera em uma UTI, em acompanhamento. E o regime de terapia que está sendo dado para as pessoas dentro desse estudo tem muitas outras drogas, tem muita coisa que essas pessoas estão tomando. Então, segundo o Conselho Nacional de Saúde, chegou a um ponto em que eles falam que o pesquisador afirma que a maioria dos mortes ocorreu no grupo placebo, trata-se de uma conclusão que não podia ser antecipada durante a execução da pesquisa. O medicamento fornecido era desconhecido, então o cara não podia saber quem estava tomando isso.
é obrigado à notificação e, além de problemas do termo de consentimento não ser claro, não ser o termo que as pessoas assinaram, faltar a página, supressão das coisas e por aí vai, eles falam aqui, ó. Cadê? Aqui. Não se descarta a hipótese de que o grupo controle tenha recebido inadvertidamente um fármaco diferente de placebo com potencial tóxico e que explicaria a elevada frequência de falência renal e hepática nesse grupo. Então, o que eles estão falando assim, morreram muitas pessoas que não estão tomando medicamento, mas essas pessoas estão morrendo de falência renal e de falência hepática. E eu não consigo excluir a chance dessas pessoas estarem morrendo disso por causa de alguma coisa que deram para elas. E de repente você está vendo que muita gente sobrevive tomando remédio, não porque quem está tomando remédio sobrevive, mas porque quem não está tomando está morrendo demais de alguma coisa que tomou. Esse é o nível de problema no estudo, segundo o Conselho Nacional de Saúde, para se acompanhar e entender o que está acontecendo. Então, assim, isso é uma conclusão para mim até um tanto macabra sobre o que está acontecendo. Eu imagino outras coisas mais leves que poderiam causar esse problema. Por exemplo, você não ter um sorteio. Você falar, pacientes com chance de sobrevivência vão ser tratados, quem tem mais chance, mais risco de morte, já tem problema renal, já tem um histórico aqui, né, pré-condições que não vão sobreviver, a gente manda para o placebo e aí, claro, vai sobreviver mais gente tomando remédio porque já começaram melhor. Mas segundo o Conselho Nacional de Saúde, não dá para excluir a chance dessas pessoas terem morrido por causa de alguma coisa que deram para elas, que não era um remédio. Isso é o que acontece quando a gente tem essa carga toda ideológica ou essa falta de qualidade de um estudo e de um acompanhamento para poder concluir as coisas. E isso é um dos tratamentos precoces que a gente viu sendo testado e acompanhado aqui no Brasil, né? Desculpa, eu só queria trazer o pior cenário que eu consegui encontrar de problemas em um teste clínico para mostrar quantas falhas a gente pode ter numa medicina baseada em evidência e quantos buracos dá para ter nisso que vão gerar uma conclusão errada depois, né? Perfeito o que você falou, Átila. E o que a gente tem falado, você foi muito técnico, né, na sua fala, e eu vou ser muito técnico também, tá? Tudo que eu tenho falado desde o começo aqui, nós temos falado desde o começo dessa live, é técnico, tá? Mesmo quando eu falo coisas subjetivas, entre aspas, tipo conflito de interesse, interesses escusos, políticos, temas quentes, essas coisas, mesmo essas mais subjetivas. Se você abrir um livro sobre medicina baseada em evidência, está lá discutido isso. Por quê? Porque a matemática não mente, mas a gente está falando de estatística. Estatística é a interpretação que um ser humano fez sobre uma matemática. E essa, como envolve a interpretação de um ser humano, essa interpretação ela pode muito bem entrar nessa subjetividade que nós estamos conversando aqui, né? Então, mais uma coisa que eu quero trazer para acrescentar isso que você falou é que, em ponto de vista assim, muito seco de medicina baseada em evidências, esse já era um estudo desde o começo, né, que a gente analisava e falava assim, não é possível isso daqui. É muito possivelmente um estudo enviesado. E diante de um resultado de magnitude tão ampla, né, conhecendo os históricos dos autores e tudo mais, ele também é possivelmente fraudado. Então basta uma interpretação que não é o José que está falando, não é o José Alencar, não é o Átila. Basta abrir um livro sobre esse tema, porque existe uma ciência que é capaz de conseguir interpretar estudos científicos, ou dar uma interpretação melhor para quem conhece essa ciência. E está lá, são fundamentos aqui que a gente cita, né? Eu trabalho com isso o tempo todo. Então, desde o começo, já se acrescentava essa hipótese, essa possibilidade de ter sido um estudo enviesado. Seja enviesado porque aconteceu, ou seja enviesado sistematicamente, né? Que é a famosa fraude. Viés sistemático é fraude, né? Então, e sobre o que você falou, é possível que tenha acontecido isso, né? Mas daí, julgamentos, né, investigações têm que acontecer, mas pode ter acontecido também as outras coisas que você contou, por exemplo, o viés de seleção, né? Que você citou. Coloca pacientes muito graves no grupo, eles tendem a ter uma maior mortalidade do que o grupo geral. Pode ser acontecido também. Que se investigue, né? Para ser muito neutro e muito técnico. A investigação é quem tem que demonstrar o que aconteceu. Agora, que já parecia um estudo ruim desde o começo, isso é um fato, isso é um fundamento da medicina baseada em evidências.